Olá, pessoal, tudo bem? Vamos pintar a nossa última almofada do módulo de paisagens, né? Temos aqui uma almofada maravilhosa, cheia de pérolas em volta, muito chique, ó, tudo em volta. E desenhei aqui para vocês duas casinhas. A árvore, ela vai ser uma árvore florida, verde, com esse tom aqui, ó, né? Da almofada, talvez um vermelho bebê. Eu vou separar ainda as cores dessa árvore, né? Tem mais árvores aqui atrás, um caminho, porque eu coloquei esse caminho no primeiro vídeo e todas gostaram demais, a porteira, a cerca, né? E isso lembra muito sítio, né? Eu acho que é uma imagem muito bacana da gente ter. Então eu procurei fazer mais ou menos lembrando o primeiro vídeo com esse caminho, essa árvore florida e tal. Espero que vocês gostem da aula, né? Que vocês aproveitem bastante. Deixa eu mostrar meu rascunho aqui, como é que vai ser. Essa parte toda aqui é tudo cortina, viu, gente? Olha aqui meu rascunho, não reparem, tá, gente? Vocês sabem que eu desenho primeiro no papel de seda, né? E fica assim, tudo meio borrado. Tá vendo aqui, gente? É um bandô transparente, e aqui vai sair uma cortina também. Na verdade, eu ia deixar só com essa cortina, esse bandô transparente aqui em cima, mas eu sinto falta daquela jogadinha aqui que a gente coloca a cortina de voal bordada, transparente, né? Rendadinha. Então vai ser uma cortina dupla, né? Vocês entenderam aqui? Que quando eu transferi o risco, eu só coloquei a paisagem, eu não risquei nada de cortina, ó. Ok? Aí depois que tudo estiver pronto, sequinho, aí vamos transferir o risco da cortina para a almofada. Eu vou separar aqui as cores, como sempre vocês sabem que eu inicio o trabalho de paisagens pelo céu. Aí nós vamos descendo, pintando as árvores. Então deixa eu separar aqui as tintas para a gente começar. Então vamos lá, gente. Separei o clareador branco, azul hortênsia, lindo, né? E o azul caribe. Nós vamos começar pelo céu, aqui em cima. Toda essa extensão aqui enorme, ó, é tudo céu, tá? Então, eu tô com um pincel pituá, peguei um novinho aqui do meu estoque. E vamos iniciar com o azul hortênsia, com movimentos circulares, olha. E vai esfumando. Sentiu dificuldade de espalhar a tinta? Vai com clareador, ó. O clareador, ele ajuda a esfumar, tá bom? Então vai colocando as tintas e espalhando, esticando com o clareador. Aí passou uma parte,
Gente, tá chovendo em São Paulo. Dá para vocês ouvirem? Jesus! De repente, hein, mudou o tempo. Uma sexta-feira chuvosa. Bem que eles falaram mesmo que final de semana aqui em São Paulo o tempo ia mudar. Mudou mesmo. E aí vem com o Azul Caribe e vai sobrepondo algumas nuvens, manchando o céu, né? Não é para cobrir. Olha esses pelinhos que saem, gente. Eu já falei para vocês, né? Que é pincel novo. Sai esses pelos. Ó, vai manchando com Azul Caribe. Aí volta com Hortênsia. E vai assim até as laterais, com um pouquinho de cada cor. Vamos só até aqui, tá? A cortina ficar certinha. Aí, gente, fez esse pedacinho aqui, já pode ir. Deixa eu arrumar aqui melhor esse espaço. Pode entrar com as nuvens brancas. Aí vem com branquinho, tira o excesso e vai esfumando, ó. Leva pouca tinta, porque senão acaba ficando muito brancão, né? E pode cobrir a cor de baixo. Depois, quando estiver mais sequinho o céu, aí nós vamos reforçar a nuvem branca, para ela aparecer mais. Mas para fundo, pode fazer como eu estou fazendo. Um pouco do Azul Hortênsia, um pouco do Azul Caribe, umas nuvens com branco, tá? Vai tranquila aí, que não precisa ficar exatamente igual o meu, falar, não tá igual do professor. Não tem problema não, o importante é ficar bonito. E não se esqueçam que aqui o acabamento vai ser com a cortina, né? Então eu não quero deixar muito branco esse céu, não, eu preciso deixar ele mais escurinho para fazer depois a transparência da cortina. Tá bom, gente? Vamos até aqui, ó, tudo aqui tem que fazer, ó, toda essa parte aqui e aqui também. Depois, aqui entre as árvores, eu vou mostrar para vocês com um pincel menorzinho, nós vamos preencher alguns espaços com azul também, que aparece o fundo do céu. Tá bom? Vamos lá, a princípio? Tranquilas, gente. Uma aula assim de paz. Estamos fazendo o céu. Curte aí bastante. Não tenha pressa. Eu tô bem devagar até. Tá bom? Olha, gente, ficou assim, todo manchadinho, né? Um tom assim, vivo, porque como vamos colocar a cortina, não quero que fique muito
clarinho o céu. Então, vamos descendo aqui, né, gente? Por trás dessa árvore aqui, dessas árvores, temos uma montanha, né? Ela vem até aqui, ó. Eu vou preencher com cinza ônix, que é uma cor assim, escurinha, né? Que vai dar a impressão de uma montanha distante. Então, vai com o pincel número 6 e toda essa extensão aqui, ó, dá para vocês perceberem, por trás das árvores, nós vamos preencher com cinza ônix, tá? Até aqui no finalzinho. As montanhas, gente, eu voltei aqui um pouquinho com branco e esfumando, só para dar uma manchadinha aqui, ó, também, tá vendo? E essa montanha menorzinha, eu preenchi com verde grama e sujei aqui, ó, fiz os detalhes com branco, por trás aqui um pouquinho do cinza, né, do cinza ônix, para dar profundidade aqui por trás, tá? Tô ficando sem voz, gente. Chega assim no final da tarde, minha voz vai sumindo. Vocês entenderam que tudo isso aqui é montanha, né? Dá para vocês verem aqui, certo? E aqui começam as árvores, elas vêm até aqui, ó, verdes. E tem uma aqui escondida também, tá? Que aqui já faz parte dessa árvore. Então, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos preencher, como vocês viram já nos outros vídeos, que nós, por trás de cada risco do carbono é mais escuro. Então, vem com verde pântano e a borda com verde pinheiro. Sempre assim, em toda... Aqui são só essas 3 partes, tá, gente? Dessa árvore que faz parte aqui, ó. Ó, deve sair por aqui. No risco vai direitinho para vocês não se perderem, tá? Não deixe excesso de tinta nas bordas, que fica difícil, pata de vaca depois cobrir, né? Ó, aqui também. Verde pântano por trás da árvore, dessa árvore, né? E o verde pinheiro. O que vai separar uma copa da árvore de outra vai ser o pântano, sempre por trás. Assim como nós fizemos nos outros vídeos, os primeiros vídeos, né? Todos eles eu usei a mesma técnica de preenchimento. Olha lá. E aqui tem outra, ó. Então, pântano sempre, cantinho do pincel
e completa a diferença com o verde pinheiro. Nós vamos fazer nessas árvores do meu lado esquerdo essas aqui por trás até aqui, desse jeitinho. Essa aqui eu já vou preencher com oliva, essa também, ó. Mas vai acompanhando aí o meu preenchimento para vocês fazerem direitinho, tá bom? Ó lá, aqui tem outras árvores, apesar que a cortina, ela vai vir por cima, né? Ela vai vir aqui, mas a cortina é transparente, então esses detalhes que nós estamos fazendo aqui vão aparecer, viu? Então preenche direitinho como se fosse a paisagem fosse aparecer, mas ela vai ficar escondidinha por trás da transparência da cortina. Ó, e na beiradinha o verde pinheiro. Olhando assim é meio confuso, não é? Vocês não acham? Mas não é não. Sempre por trás verde pântano e nas bordas o verde pinheiro. Ok? Então vamos lá? Vamos continuar toda essa parte aqui, ó. Todas preenchidas. Agora nós vamos preencher estas aqui, ó, que são verde oliva. Vamos usar o verde pântano para sombrear por trás. E completar o verde oliva, porque depois, gente, nós vamos iluminar essas arvorezinhas verde oliva, vamos iluminar com verde pistache, tá? Respeita o risco direitinho. Que dá super certo. E vem e completa a árvore com verde oliva. Pronto. Temos outra aqui, né? Sempre o verde pântano. Essa eu vou, como eu quero dar um acabamento com siena natural, então eu quero deixar já alguns galhos mais claros. Então, esses cantinhos aqui por trás do tronco, ó, vem com verde pântano, verde oliva e a beiradinha verde pistache, tá bom? Novamente aqui atrás, dá para vocês verem aí, ó, tá bem riscadinho, dá para ver direitinho aqui.
Vem, escurece por trás. Já vem com verde pistache na beiradinha. Sem cobrir a profundidade aqui com verde pântano. Se acontecer, volta, pega um pouquinho do verde pântano e salva a sombra, tá? Em todas essas bolinhas, entre aspas, né? Fazer umas bolinhas, umas uvas aqui. Nós vamos fazer a mesmíssima coisa, ó. Vem por trás de cada bolinha com pântano e completa. Nem vou usar oliva, tá, gente? Vai ficar bom desse jeito, porque o pântano úmido dá uma tonalidade legal com verde pistache, ó. Novamente. Pode mudar o pincel, eu tô aqui com o pincelão número 6. Pode ser o 4, tá? E preenche a diferença com pistache. Não estamos perdendo nenhuma bolinha, ó. Por trás novamente, esfuma. E não estou limpando o pincel, viu? Não tem problema aí. Ficam umas cores assim bem legal. Misturando, que fica super bonita. Ó, por trás, depois completa com verde pistache. Por trás, completa com verde pistache, tá? Vamos terminar o preenchimento dessas aqui, porque eu quero já preencher essa grandona, pra gente poder ir descendo. Vamos lá, gente, preencher essa árvore central aqui, que é a principal do projeto, né? Separei o verde pântano e o verde oliva para fazer o fundo, porque ainda tem os acabamentos. E vamos fazer algumas copas, flores com vermelho profundo e vermelho bebê. Vamos ver se vai ficar boa essas cores, tá? Então, nós vamos primeiro definir essa árvore com o verde oliva. Onde eu manchar, eu estou com o pincel número 4, onde eu manchar com verde oliva, vocês também façam igual. Porque o que sobrar, por exemplo, essa parte aqui, vai ser vermelho profundo. E depois luzes com vermelho bebê. Não é em tudo, hein, gente? Presta bem atenção onde eu estou preenchendo. Porque se eu preencher tudo, onde que vai entrar as flores, né? Da árvore. Então, eu já vou aqui no fundo deixar os espaços para fazer o fundo das flores.
É bem interessante esse preenchimento, a gente tem que prestar bastante atenção. Todos esses espacinhos aqui que eu não preenchi, vai ser com vermelho profundo. Parece meio estranho, né? Mas vai ficar linda, gente. Pode confiar e ter certeza. Esse espaço aqui, nós vamos separar com verde pântano e completar a diferença com verde oliva. Não precisa ficar certinho não, viu, gente? Porque depois o pata de vaca, as batidinhas, é que vão definir realmente os galhos, né? Posição da árvore. Aqui é só pra gente preencher o fundo da trama do tecido, né? E vamos seguindo. Aqui também nós temos um pouco de verde. Aí vocês estão aí pensando, ó, professora, por que não faz um borrão só verde oliva, aguarda a secagem e vem batendo as flores, né? Sabe por que não, gente? Porque o verde oliva é uma cor predominante. O vermelho bebê, ele não sobrepõe. Não tem como você trabalhar o vermelho bebê sobre o verde oliva. Então, por isso que eu reservei algumas partes para as flores, para usar essas duas cores aqui. Vocês me entenderam? Também gostaria, viu? Imensamente, de fazer um borrão só e seja o que Deus quiser, né? Mas as coisas não são bem assim, não. Deixa eu continuar aqui, deixa eu ver aqui, um pouquinho também de verde. Antigamente eu fazia árvore assim mesmo, como eu falei para vocês. Fazia um borrão bem grandão e vinha batendo, mas ficava sem profundidade os galhos, sabe? Ficava assim muito feia, eu sou sincera. Não tinha assim uma técnica adequada. Agora a gente vai amadurecendo, vai olhando aí a natureza, toda vez que sai, observa, né? Ó, aqui de novo, vou separar esses dois aqui com o pântano. E completa a diferença. Com o verde oliva. Aqui tem outro buquezinho de flores, então não vou pintar. Peraí, deixa eu terminar aqui. Prestar atenção, né, gente? Se a gente não presta atenção, já viu.
Aqui é verde também. Verde pântano, né? Deixa eu escurecer mais aqui atrás. Depois, quando secar, aí nós vamos arrumar esse fundo. Deixar ele na posição certinha para receber o puro, o vermelho profundo, né? E vamos caminhando, gente. Observando direitinho, né? E vamos preenchendo todas essas bolinhas, acompanhando a minha pincelada, ó, que nem essa toda aqui. Eu vou pintar com... são flores, né? Aqui também é flor. Aqui já é verde oliva. Toda essa parte aqui. Pode preencher. Arruma direitinho, tá, gente? Tô só marcando aqui, né? O que eu quero que fique assim, bem esclarecido é isso. Preencher essa árvore, as partes verdes e as flores, o fundo de flores com profundo, e depois o acabamento com esse vermelho bebê e um pouco de branco. Para combinar aqui com o meu tricoline, né? Tá, gente? Vocês entenderam como funciona aqui, então? Eu vou preencher tudo que é verde. Vou mostrar para vocês, para a gente começar a preencher o que é vermelho profundo, tá bom? Pronto, os verdes já estão sequinhos, né? Passei um pouquinho de pântano em alguns para ficar mais escurinho. Observem bem como que tá aqui para vocês fazerem igual. Não precisa ficar xerox, né? Mas pelo menos parecido. E com o vermelho profundo, nós vamos preencher onde está branquinho, tá? Ah, mas e como é que vai fazer? Porque o pincel vai esbarrar no verde? Não tem problema. Aí, ó. Não tem nenhum problema. Claro que procurar evitar, né? Mas se acontecer... Onde tem branquinho, vermelho profundo. Não deixa parada a tinta, ó, esfuma, para ficar mais natural. Vou começar aqui de cima, gente, é melhor, porque eu estava só testando a cor da tinta. Ó, sempre movimento circular. Não deixa aparecer a trama do tecido, ó. Entra um pouco no verde oliva para cobrir bem.
Essa parte é fácil de fazer, gente, muito fácil, é só seguir o risco. O mais complicado é você definir a batidinha, né? Ficar bonitinha e tal. Ó, aqui também nas beiradinhas, não precisa deixar assim certinho. Esfuma. Aí vamos seguindo. Vocês estão entendendo aí direitinho? Estranho, né? Tá bom, gente? Vamos seguir adiante, ó, todos esses espaços, preencher tudo. Agora nós vamos descendo, né? Conforme vamos preenchendo o fundo, já vamos avançando até aqui, né? Daqui embaixo, para depois começar os acabamentos. Então, o próximo passo é preencher essa casinha. Olha quanta tinta para uma casinha, gente. Espero não estar esquecendo alguma. Sépia, cena natural, amarelo pele, caramelo pro telhado, branco. E vamos lá. Vamos começar por essa parte aqui, ó. Que na verdade a cortina também vai passar um pouco aqui por cima dessa casinha. Mas temos que preencher do mesmo jeito. Aqui é uma arvorezinha. Eu já aproveitei que estava com a tinta preenchendo o verde oliva, né? E já deixei ela preenchidinha. Então, essa parte aqui da casinha, nós vamos de branco com sombra de cena natural. E com cena natural, nós vamos... Tô com o pincel número 2, tá, gente? Porque aqui, ó, o espaço é pequenininho, né? Então, sombrei aqui por baixo, aqui por trás da arvorezinha. Aqui tem a parede, outra parede, do mesmo jeito. Cena natural. Depois vamos pintar o telhado. E aqui tem uma portinha, janelinha, tal, né? Então tem que preencher também. O telhado é bem fácil, tá, gente? A parte de baixo, caramelo. E a parte de cima, aqui, ó, amarelo pele.
uma imitação aqui de telha, né? Telhado. Um pouquinho de branco. Meio que manchadinho, né? E vou pegar um pincel menor ainda, mais velhinho, com sépia. Nós vamos pintar aqui essa parte do telhado, aqui também, ó. Portinha e janelinha. Preencher direitinho, tá, gente? Eu só tô aqui marcando, mas tem que arrumar direitinho. Tem outra casinha do meu lado direito aqui, bem pequenininha. Eu vou usar essas mesmas cores, né? Pra pintar. Olha ela aqui, ó. Coitadinha. É bem pequenininha. É porque ela está mais distante, né? Ela está longe ali, perto das montanhas. Então, eu vou lá pintar também, deixar prontinhas as casinhas pra gente descer. Pronto, gente, as casinhas preenchidas, né? E aproveitando que estamos aqui com o pele e o caramelo, vamos preencher esse caminho aqui, né? Assim, depois já podemos fazer essas laterais aqui dos matinhos, né? Aqui tem a porteira e um pouco de verde pistache aqui onde eu passei. Mas nós vamos preencher esse espaço com amarelo pele. Pode passar por cima do... Deixa eu mudar o pincel aqui. Pode passar por cima da porteira aqui, porque o amarelo pele é uma cor clarinha, né? Então, aparece bem o risco do carbono, tá? Não se preocupa, não. Então, vem aqui, ó, preenche com amarelo pele, vai descendo, ó, toda essa parte aqui também. Todo o caminho aqui. Depois nós vamos escurecer as laterais aqui, os cantinhos, né? Com caramelo. Aqui bem no centro desse caminho, ó, eu não vou pintar, não. Porque eu vou passar aqui um verde oliva, como se fosse um matinho que nasceu aqui na estradinha, né? Pode colocar um pouquinho de branco também. Já deixar um fundo mais claro. E vem até aqui, ó. O trabalho nosso, ele vai chegar até aqui. Se quiser, pode descer também
Não sei onde você está pintando, se em pano de copa, mas pode descer se quiser. Só até aqui, tá? E aí vem com o caramelo nos cantinhos. Tem umas pedrinhas aqui, mas depois a gente faz, tá? Vamos nos preocupar aqui com o preenchimento do caminho. Um pouquinho também aqui em cima, ó. Tá, gente, ó. Não tem segredo, não. Estica. Não deixa a tinta parada. Se você entrou muito, volta com pele para matizar as cores, né? Misturar. E vamos descendo tudo aqui com o caramelo e do lado de cá também. E aqui nos cantinhos, gente, sem entrar muito sobre o caramelo, vamos escurecer um pouquinho com marrom. Cuidado, hein, gente? Cuidado. A gente se empolga aí e acaba invadindo e perdendo o efeito que nós já fizemos, né? Tem umas pedrinhas aqui, ó. Depois eu vou reforçar essas pedrinhas com sépia. Dos dois lados. Lado de cá também. Para dar profundidade, né? Leva pouquíssima tinta para fazer esses efeitos aqui, porque senão vai misturar tudo, né? Deixa eu ver aqui também, né? Um pouquinho.
E com sépia, vou até pegar um pincel pequenininho. Vamos fazer umas manchinhas aqui assim, ó. Como se fosse não. São pedrinhas, né? São pedrinhas. Que tá um pouco úmido, não tá pegando, tá, gente? Tem que esperar um pouquinho a secagem. Enquanto seca lá, vamos preencher, então, essa vegetação aqui todinha. Você vê que ela tá separada, porque eu vou fazer essa, por exemplo, com verde oliva, um pouco de sépia, um pouco de verde pinheiro, tá tudo aqui, ó, né? Então, vamos lá. Aqui tem uma cerquinha e eu separei essa cerquinha com verde pinheiro, como se a vegetação estivesse por trás da cerca. Quando estivermos preenchendo o tronco da árvore, a cerca, portão, aí nós vamos preencher também essas cercas, tá? Então, eu vou desviar, ó, que tem um tronco. Eu não quero perdê-lo, né? Então, eu não vou pintar por cima. Então, toda essa extensão aqui, verde oliva, essa outra aqui pode ser sépia, pinheiro, e vamos intercalando. Por isso que eu separei, para a gente ter, assim, tons de vegetação diferente, para não ficar uma coisa só. Estão me acompanhando aí, entendendo direitinho? Tá difícil? Essa paisagem, ela é igual às demais que nós já... Opa, aqui é tronco. Que nós já fizemos. Só que como tem bastante informação, casinha e tal, então fica assim tudo muito pequenininho para pintar. Então tem que tomar mais cuidado, né? Ó, tudo aqui. Verde oliva. Aqui. Sépia. Sempre matizando uma cor na outra. Não deixar aparecer o fundo do tecido. Aí depois aqui verde pinheiro, depois sépia. Tá bom? Vamos lá preencher? Vão me acompanhando aí, dando pause para ficar parecida, né? Igual, nunca fica, nem eu consigo fazer igual, gente. Eu não consigo. Se tiver que pintar 2 vezes a mesma paisagem, pode ter certeza que vai ficar diferente. Vai ficar parecida, mas idêntica, jamais. A gente não é máquina, né? Não tem como fazer repetido, tudo igual. Sépia. Ó, o tronco caído aqui, outro aqui. Esses eu não vou cobrir, não. Aqui também faltou, ó, verde oliva. Vai aos pouquinhos.
que dá tudo certo. Tem um pouquinho de sépia aqui também, porque lá o sépia vem aqui e vem pra cá. Este lado todo preenchido já, tá úmido, né? Como eu falei para vocês, sempre separando as marcas do carbono com sépia. Aqui tem um pouco também do verde pântano, e o verde pinheiro, verde oliva. E aqui, deste lado, vamos entrar com verde abacate, aqui próximo. Ai, deixa eu puxar aqui, gente. Um pouquinho de branco também. Aqui, gente, ó, eu deixei esse espacinho aqui, que eu ainda vou reforçar, como se fosse um caminho para casinha, né? Passar amarelo pele, um pouquinho aqui de caramelo. Ó, então, vem com verde abacate. Aí já vai entrando. Deixa eu pensar aqui. Com verde pinheiro, com cuidado de não perder os troncos. Dá para vocês verem, ó, tem um aqui, outro aqui, tal, né? Não podemos perder. Você pode perder essa cerquinha aqui, né? Mas os troncos aqui da cerca, procura não perder. Então, nós vamos preencher verde abacate, verde pinheiro até essa ondinha, ó. Tudo aqui. Verde pinheiro. Aí nós vamos separar com sépia cada divisão de cores aqui da vegetação, que eu vou voltar com verde abacate, né? Essa parte aqui. Então, ó, verde abacate, verde pinheiro, verde abacate novamente. Ele vem até aqui, ó. E na sequência, terminando aqui a vegetação, aí nós vamos pintar o tronco da árvore e essas cercas, né? Ó, vem com um pouquinho do sépia para separar uma vegetação da outra. Que aqui já tem outra, né? Então, nós temos que sempre separar com verde pinheiro, ou com verde, ou com sépia, ou com pântano, né? São cores boas. Ó, aqui verde oliva, nessa outra vegetação. Dá para vocês entenderem aí? Eu já vou retocar, tá? Meio feinho. Ó, tudo aqui, gente, é tudo
verde pinheiro. Só não pinta cerca. Já já vocês vão entender, porque olhando assim fica meio confuso, né? Mas já já vocês vão entender o porquê dessas cores. Ó, aqui tem uma cerquinha, tem que tomar cuidado. Já já mostro para vocês o preenchimento, aí vocês vão entender, tá bom? Pronto, gente, tudo preenchido fundo aqui, né? Para depois fazermos os acabamentos. E agora, só falta preencher o tronco da árvore, né? Separei o marrom. Não vou dar acabamento agora, eu só vou preencher esses espacinhos aqui, os galhos, troncos, com marrom. Tanto na árvore, como na cerca. Olha aqui a cerca. A cerca. E aqui também. A porteira, né? E nessas cerquinhas pequenas que tem que ir com um pincel menor. Pegar um pincel número 2 e preencher. Só marrom, tá, gente? Não se preocupem com o acabamento. Aqui é só preenchimento mesmo. Prontinho, gente. Agora nós vamos começar os acabamentos, né? Vou começar por essa árvore com o verde oliva, um patinha de vaca pequeno, ó. Eu mesma cortei, tá, gente? Era uma brochinha e aí eu cortei assim, envezado, pra fazer o efeito pata de vaca. Então, nós vamos na parte verde, com verde oliva e o verde pistache, fazer umas batidinhas para não deixar só esse efeito de bolinha, né? Vamos fazer umas batidinhas para fora, né? Mas é pouquinho, tá, gente? Porque o que vai realmente prevalecer e aparecer bem vão ser as batidinhas vermelhas, né? Ó, sai um pouquinho para fora. E depois, com o verde pistache, deixa eu ver se esse pincel vai dar certo, porque senão eu troco. Vamos iluminar um pouquinho
Não é em todo o verde oliva, só em algumas partes, tá, gente? Aí dá pra perceber, né? Aí eu vou pegar aqui o vermelho profundo pra gente formar também as flores, né? Do lado de cá também, tá, gente? Não é muito, mas o pouquinho que você colocar já dá um efeito de luz. Agora, com o vermelho profundo, nós vamos fazer algumas batidinhas para deixar ela crespinha, né? Ó, vai batendo, saindo um pouquinho para fora. Em todas as copas, né, os fundos aqui de flores, pode até inclusive sobre o verde, né? Em alguns lugares. Aí eu vou aguardar a secagem pra gente já iluminar com o vermelho bebê, tá? Então eu vou terminar aqui essas batidinhas pra gente iluminar. Gente, olha só o que eu fiz. Aqui por trás, nos cantinhos, eu dei uma leve escurecida com berinjela, para não ficar tudo aquela só vermelho, né? Então eu vim aqui por trás, ó, nos cantinhos, dá para perceber aí, ó. E passei um pouquinho de berinjela. E tô eu aqui testando nesse cantinho aqui as cores para iluminar, né? Vamos tentar o cantinho do pincel. Eu tô com o pincel número 8. Com o vermelho bebê, nós vamos iluminar essas batidinhas aqui que nós passamos o vermelho profundo, né? Então, agora com vermelho bebê, vamos definir mais as batidinhas. Deixa eu ver se eu tenho um pata de vaca melhor, gente. Porque, ó, te contar, é uma guerra esses pincéis para dar certo. Vamos ver esse patinha pequena aqui, se dá certo, né? E vamos fazer em toda
árvore essas batidinhas, ó. Aí depois eu vou pôr um pouquinho de branco no vermelho bebê. E em alguns lugarzinhos eu vou clarear mais, tá bom? Vai devagarzinho, encaixando a batidinha. Porque o vermelho bebê, gente, incrível que pareça, não tem nada de vermelho aqui. Ele parece um rosa, né? Olha lá. Vermelho, não tô vendo não. E ele é transparente. Por isso precisa de 2 demãos para aparecer bem, ó, porque só uma batidinha, só uma demão não parece muito, né? Ó, dá para vocês verem. Então eu vou dar 2 demãos de batidinhas. Para aparecer bem. Ou também, se você preferir, você pode misturar um pouquinho de branco nesse vermelho profundo aqui e fazer essas batidinhas, tá bom? Porque de repente você não tem aí esse vermelho bebê, né? Então, você pode pôr um pouquinho de branco no profundo, vermelho profundo. E trabalhar as luzes. Tá bom, gente? Eu vou fazer esse lado aqui, exatamente como eu fiz desse lado aqui. Enquanto vai secando aqui, gente, que eu quero depois dar uma reforçada aqui, né? Uma iluminadinha para ficar mais clara. Deixa lá ir secando e vamos trabalhar essas árvores verde pinheiro. Separei então o verde grama pra gente fazer as batidinhas. Vamos ver se esse pata de vaca dá certo, porque na verdade essas árvores são pequenas, né? Então vai com carinho, só com a parte de cima, né? Do pincel, ou você pode usar uma patinha menor. Cortar, né, um pincel menor. Depois nós vamos iluminar. Aqui é só formação das árvores, são diversas, né? E vai formando, tá, gente? Vai fazendo com essas batidinhas.
Temos todas essas árvores nesse tom, né? Tem outras aqui também, ó, com verde grama. Essas vegetações com verde pinheiro aqui também vão ser com verde grama. Então, vamos adiantando tudo que for batidinhas com verde grama, tá? Leva sempre por cima do pincel a tinta, né? E vamos seguir em frente, tá? Desse jeitinho aqui. E agora, gente, eu fiz aqui uma misturinha do verde grama com branco, ó, fiz até um teste aqui, gostei, achei que ficou bom. Então, vamos iluminar, ó, não precisa bater em tudo, tá, gente? Pode ser só de um ladinho, esse lado de cá, né? Por último, eu vou deixar os galhos, né? Tem bastante galhos aqui pra gente formar. Então, ó, vai dando as leves batidinhas. Como eu falei, não precisa ser em tudo. Só a beiradinha do pincel. Tá bom? Ó, aqui embaixo também, né? Vamos iluminar. E depois vamos fazer as árvores aqui com o verde oliva que nós passamos, né? Vamos iluminar com o verde pistache. Agora as batidinhas com verde oliva, né? Aqui tem uma árvorezinha, ó. Pequenininha. Aqui tem toda aquela vegetação, tá vendo? Que nós passamos aqui o verde oliva com sépia. Então, nas beiradinhas, precisamos fazer aqui a cerca, né? A cerca, ó, cerquinha aqui. Terminar aqui, aí a gente já faz. Do lado de cá, também, ó, eu comecei aqui. Vou dar outra batidinha aqui também com verde oliva. E essa vegetação pode ser com verde abacate, né? Bonita essa cor. Dá umas batidinhas.
aqui também, né? Aí já vamos retocar essa árvore que já tá seca. Fazer os caules, né? Então, eu vou terminar aqui a vegetação. Bem, gente, agora nós vamos mexer, pintar o tronco dessa árvore e essas cercas e tal. Então, eu separei aqui o marrom, que nós já começamos aqui, porém, vamos completar agora que já está tudo formada a árvore direitinho. Agora nós vamos puxar os galhos. Olha, não precisa ir direto, sabe? Você vai nos entremeios. Deixa eu ver aqui, vou também colocar. Só marcando, tá, gente? Uma árvore grandona. E com o berinjela, vamos escurecer, sombrear, né? Já passamos marrom. E agora, sombra com berinjela e luzes com amarelo pele. Faz umas manchas. Para escurecer mais, né? Inclusive também nesses troncos, cercas aqui, ó. Vou pegar um pincel menor, esse aqui tá muito grandão. E depois, com amarelo pele, aí nós vamos iluminar de forma irregular, ó, não precisa ser certinho, não. Faz umas manchinhas. Tá? Aqui eu vou arrumar, gente, com o zerinho, tá? Fica mais delicado. Só que a tinta, sempre que você for trabalhar com zerinho, você tem que aquarelar sua tinta com a misturinha lá, né? Aquarela silk e diluente têxtil, para deixar a tinta mais fina, né?
e a gente conseguir arrumar, formar, né, os troncos, galhos. O zerinho fica mais delicado. E depois as luzes com pele. É importante colocar os galhos, viu, gente? Sustento, né? Não dá a impressão que tá tudo voando. Aí vai subindo com pele, né? Arrumando direitinho. E aqui também, né? Passamos o berinjela. E depois umas luzinhas com amarelo pele, tá bom? Eu vou fazer as outras aqui do mesmo jeitinho. Essas pequenininhas, ó. Escurece aqui embaixo para depois iluminar com o amarelo pele. Tranquilo, né? Os troncos aqui, cerca caída, né? Podemos fazer ela caída mesmo. E aí vai iluminando com pele. E vou fazer do lado de cá, do mesmo jeitinho. Já mostro para vocês. Ah, gente, não se esqueçam, aqui da porteira, vem com o pincelzinho número 2, né? E acompanha o risco direitinho. Depois ilumina com o amarelo pele. Um pouquinho do berinjela também, né? E essas cercas aqui, elas também têm umas madeiras desiguais.
Importante, né? Esses detalhezinhos aqui que fazem a diferença. E tem na transversal, ó. Ok? As pedrinhas, ó, reforça com sépia, ilumina com um pouquinho de branco. Vou terminar aqui o portão e essas cerquinhas aqui. Gente, faltou também os galhinhos dessas árvores menores, né? Com o zerinho e o berinjela. Ó, tudo aqui, ó, tem uma árvore aqui na frente da casinha. Depois é só iluminar com amarelo pele, tá? Aí eu vou aguardar a secagem de tudo aqui pra gente riscar a cortina, né? Essa tem duas cortinas, um bandô bem bonita. Ó, tá vendo? É importante os galhos, tronquinhos. Do lado de cá também. Eu vou tirar fazer um tronquinho aqui para essas árvores aqui, ó. Certo? E com o pele, um pouquinho de luz. Tá? Vou terminar aqui. E vou riscar aqui a cortina, tá bom? Pronto, gente. Meu risco velhinho aqui. Acertei bem a posição direitinho, né? Ó, tá até rasgadinho, coitado. E transferi o risco da cortina. Olha lá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, ó. O risco certinho, né? É um bandô transparente sobre a cortina que vai até aqui embaixo, certo? Do lado de cá também. Depois que terminarmos a transparência e tal, aí vamos preencher esses lacinhos aqui com o vermelho profundo, exatamente igual a árvore. E vocês sabem que para gente trabalhar uma cortina ou uma toalha rendada, primeiro nós temos que transferir um stencil para a cortina, né? Depois nós vamos marcar e puxar a transparência. Eu tenho esse stencil aqui que eu amo, que é uma rosinha, né? Os botões e tal. Fica muito legal. Então, eu vou jogar. E vocês aí em casa, coloquem o stencil que vocês quiserem, tá? Florzinhas,
arabescos, o que vocês tiverem aí bonito, vocês podem estar usando, tá? Então, eu vou colocar aqui esse arranjo e vou esfumar com branco. Claro que esse aqui não vai caber, né? Que a cortina vem só até aqui. E depois eu vou puxar o risco e vou completar esse canto desse jeito, tá bom? Aqui, ó, o bandô, ele vem até por cima aqui dessa árvore. E como eu tenho aqui umas florzinhas, umas rosinhas menores, olha aqui, posso estar usando também nessa cortina que sai por baixo do bandô. Não tem problema, vocês usem aí o que vocês quiserem e tiverem aí, tá bom? Então, vamos lá. Pincel Pituá branco, tira todo o excesso aí num paninho aí do seu lado, tá? E vamos esfumar. Tá vendo? Não tem segredo. Movimento circular. E vamos colocar florzinhas, rosinhas aqui no meu caso, em toda a cortina. Vamos ver como é que vai ficar? Olha lá, que bonitinha. Tá bom? Então, vamos lá, gente. O que vocês quiserem, a imaginação aí é com vocês, tá bom, gente? Eu vou transferir aqui e já mostro pra vocês. Olha só que bonito que ficou, gente. Aí aqui eu desci com uma menorzinha até aqui embaixo. Do lado de cá também, ó. Ai, preciso pôr aqui umas florzinhas, porque a cortina vem aqui, ó. Então, tudo isso aqui é cortina. Vou colocar aqui uma florzinha, umas folhinhas, né? Aí, já vamos marcar todas as separações aqui da cortina, né? Agora, gente, com o pincel número 6, nós vamos marcar todas as preguinhas aqui da cortina, né? Com branco. Leva a tinta no cantinho do pincel e passa sobre o risco. Ah, quando vocês estiverem riscando com carbono, gente, procura riscar de leve, tá? Porque aqui tudo é branco. Aí pode não cobrir a marca do carbono, né? Essa parte aqui é fácil, gente, porque nós vamos acompanhar o risco aqui. Para depois voltarmos aqui com as transparências, tá bom? Vocês lembram dos vídeos anteriores, né? Ó, sai daqui, ó. Onde está marcado o carbono é onde você vai passar. Ela vem um pouco sobre
árvore, esse bandô, né? Tá bom, gente? A princípio é só isso. Passar por cima das marquinhas aqui do carbono. E eu, para variar, fiz forte, ó. Então eu vou ter que passar 2 demãos aqui para cobrir o risco do carbono. Mas aí vocês já sabem e já risquem mais de leve, tá bom? Já eu mostro para vocês todas as marcas, né? Ó, ela vai descer também. Aí depois nós vamos trabalhar a transparência. Pronto. Agora ela tá toda marcadinha, né? Aí nós vamos fazer a transparência com pouca tinta, tá? Pegou a tinta aqui, tira o excesso e suavemente estica a tinta. Ó, de cima para baixo. Nós vamos fazer em toda a cortina essa transparência aqui, tá? Dá para perceber que o bandô vem por aqui, gente, né? Esse bandô aqui, ele vem para cá e morre aqui. Termina aqui. Aqui embaixo também, ó. Certo? Ó, mas mesmo assim, ainda dá para aparecer o estêncil das rosas, né? Vai com a mão bem de leve. E nessas pregas aqui, também, transparência. Depois nós vamos colocar o glitter cristal, né? Vai ficar tudo brilhando.
Aos pouquinhos você vai conseguindo a transparência. Não adianta querer levar muita tinta, deixar tudo branco de uma vez só. É melhor aos pouquinhos, né? E vai esticando a tinta. Não tenha pressa nessa hora, viu? Do lado de cá vou fazer a mesma coisa. Só que aqui em cima vamos puxar também a transparência, né? Ó, de cima para baixo. Vai devagar que você consegue. Aí vai esticando, tá? Vou fazer até o outro lado. Eu vou pegar também a tinta, as tintas aqui dos laços, né? Ainda não terminamos não, gente. São os detalhes, né? Eu vou terminar aqui essas puxadinhas aqui de transparência. Para depois pintar esses laços aí. Esse lacinho, os lacinhos, né? São dois. Nesses espaços aqui, hein? Por dentro do laço, pode passar vinho. E aqui no laço, o vermelho profundo, mesma cor da árvore, tá? Depois vamos dar uma luz com o vermelho bebê e um pouquinho de branco, né? Fica um tom mais clarinho. Agora que ele está sequinho, com a misturinha do vermelho bebê e branco, nós vamos iluminar. Eu tô com o pincel número 2. Não é para passar em todo o laço, não, tá, gente? Ó, só nessas beiradinhas aqui, ó. Certo? E depois contornar o lacinho com vermelho profundo. Aí vamos passar o glitter, né? Cristal na nossa cortina aqui para ficar bem bonita.
tá, gente? E para ficar mais simpático, né, um lacinho, que tal umas bolinhas brancas? Só para dar um charme, né? Pode ser o cabo do pincel, pinta bolinhas. Eu tô com meu lápis aqui, coitado do meu lápis. É que ele sempre tá do meu lado, então ele é a vítima, sabe? Para fazer bolinhas. Pronto. E contornar com púrpura, tá bom? Agora vamos pegar um pincel grande e passar o glitter cristal, né? Olha o brilho, gente. Fantástico, né? Completa assim a transparência. E dá um toque assim especial. Se você não achar esse glitter assim, ó, em potinho, você pode usar também o glitter cristal no formato de bisnaga dimensional. É só você apertar, colocar num pratinho e usar com pincel. O que acontece, às vezes a aluna falar para mim que não tem na cidade o glitter cristal, né? Mas tem a bisnaga. Então, eu falei, ótimo, é a mesma coisa. Só que a dimensional nós usamos para contornar, né? Mas aqui, põe num pratinho e vai pincelando do mesmo jeito. Ficando bonita, né, gente? O que vocês acham aí? Essas rosas aqui ficaram show, hein? A toalha rendada com rosas. Aqui na parte de baixo também. Por aqui, gente, eu considero o nosso trabalho concluído, sabe? Ele já está prontinho. Porém, olha eu com meus poréns aqui. Eu risquei numa almofada decorativa aqui, né, com esses recortes aqui. Então, eu vou pintar especificamente essa almofada aqui. Eu vou procurar uma tinta no tom do tricoline aqui, né, e vou passar em volta. Mas vocês aí não se preocupem, por quê? Bom, primeiro, eu não sei onde vocês estão pintando essa paisagem, né? Se é num pano de copa, se é numa fronha, se é numa almofada, e que tipo de almofada, que recorte que é. A minha, como vocês viram, tá toda bordada, né? Então, eu sinto que falta ainda no meu trabalho pintar aqui em volta, certo? Mas vocês aí fiquem à vontade,
Olha como precisa, né, gente? Ficou meio assim solta, ficou bastante espaços aqui em volta, então eu vou pintar. Eu vou ver camurça ou um amarelo pele, alguma cor bonita nesse tom eu vou passar aqui em volta. Mas para vocês aí, considere esse trabalho finalizado aqui, do jeito que ele está, tá bom? Prontinho. Mas dependendo onde você estiver pintando, se quiser pintar em volta, fica legal também. No meu caso, eu vou pintar, já mostro para vocês, tá bom? Pronto, gente, ó, pintei aqui em volta, né? Com camurça, a mistura de camurça com um pouquinho de palha. Aí deu um tom assim bem próximo, eu achei que combinou. E tá finalizada agora a nossa almofada. Eu vou tirar da madeira aqui dentro, que tem uma madeira, né? Eu vou tirar e já mostro o trabalho finalizado, tá? Agora sim. Prontinha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu amei, gente, porque cada almofada nós fizemos de uma forma, de um jeitinho, com mudanças nas cortinas, né, na paisagem. Achei um show esses recortes aqui, com as pedrinhas em volta. Muito bonita, gente. Eu acho lindo para colocar na sala. Realmente vai decorar sua casa aí. E vou deixando vocês neste módulo de paisagens, né? Em almofadas. E até a próxima. Até o próximo módulo, se Deus quiser. Um beijo bem carinhoso para cada uma de vocês, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tenham sobre essas almofadas, sobre a transparência, me chamem, falem comigo que eu ajudo vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, até mais, tchau!